Bem, essa aula aqui é uma aula de microbiologia, é a primeira aula de microbiologia que nós vamos ter. No caso, é uma introdução à microbiologia, e ela pode ser usada para os cursos de Química do ensino médio, aqui no Instituto Federal de Goiás, campus de Aparecida de Goiânia, é onde eu leciono. Ela pode ser usada para o curso de Técnico em Agroindústria, e também para o curso de alimentos do EJA. Então eu sou no caso o professor Antônio Zenon, e nós vamos começar a trabalhar numa coisa que pode ser utópica para muita gente, porque é algo que a gente não vê a olho nu, que é um micro-organismo. O que é um micro-organismo? O que ele é? Então, o que é um micro-organismo? Então, o micro-organismo é algo que a gente não pode ver a olho nu. É um ser vivo muito pequeno que é invisível a olho nu. Então, é um ser vivo muito pequeno, invisível a olho nu. Então, é um ser vivo muito pequeno, invisível a olho nu, certo? Então, para enxergar um micro-organismo, precisa de um instrumento especial, que é um microscópio. Então, há necessidade de microscópio. O que é um microscópio? Um microscópio é um equipamento que tem lentes ópticas que aumentam coisas pequenas. Então, para ser construído, existe uma história, uma evolução. Uma evolução que começa no Oriente Médio com os árabes. Porque os árabes faziam uma fogueira em cima do deserto, e eles observavam que depois, quando o fogo acabava, ficavam uns elementos, uns cristais lá. Esses cristais, eles eram formados principalmente a altas temperaturas. Então, com o tempo, se descobriu que a 2.400 graus Celsius se formava um cristal de vidro. Cristal de vidro. E com esses cristais de vidro dá para fazer copos, utensílios, de vidro, que eram muito bonitos, úteis, no lar. E as cidades italianas, principalmente Veneza, elas se tornaram famosas por produzir cristais. Então, copos de cristais, vasos, etc. Tanto que o indivíduo que tinha conhecimento disso não poderia sair de lá. Porque a temperatura tinha que ser 2.400 graus Celsius. Essa temperatura não é fácil de conseguir. Tem que bombar ar, oxigênio, tem um monte de segredinho. Mas, quando quebrava um cristal de vidro, aquilo ali era um produto caro, não se jogava fora. Então, um sujeito na Holanda, ele trabalhava na prefeitura da Holanda, chamado, o nome dele era Anthony, meu xará, Anthony van algo assim, tá?
Ele era um holandês. Um holandês. Ele cuidava da prefeitura de Holanda, de Amsterdã, na Holanda. Então o que ele fazia? Ele começou a pegar aqueles cacos de vidro e colocar em cima de um pedacinho de madeira. E pegava um tecido de algodão e ficava polindo. Aí ele observava que ia mudando, né, as características, os ângulos, né, do vidro. E ele teve uma ideia de pegar uma pequena chapa, pequenininha, abrir um buraquinho, né, colocar o vidro lá dentro daquele buraco e colocar uns seres vivos, né, por trás, em cima de um parafuso. Aí ele podia torcer o parafuso e observar coisas que ninguém tinha visto. Então ele começou a botar tudo quanto era, passava o dedo aqui atrás, botava aqui, ia lá, observava, né, tinha um buraquinho já com um caco de vidro lá. Então ele foi fazendo pegando várias chapas de cobre, né, de bronze, fazendo um furinho, colocando o vidro lá que ele tinha modificado, as fases, côncavo e convexo, né. Então ele foi construindo, e construiu centenas, né, desses equipamentos, e começou a ver um mundo que ninguém via, e começou a escrever artigos, né, para a Inglaterra, para Londres, para os cientistas em Londres. Só que ele não falava latim, né, ele falava holandês, escrevia em holandês. Mas os ingleses não acreditavam, né, no que ele falava, né. Vou mostrar para vocês aí como é que era o microscópio, né, do Anthony von Leeuwenhoek. Anthony von Leeuwenhoek, ele acredita-se que foi o primeiro a observar micro-organismos vivos. E isso ele também descreveu para a Royal Society na Inglaterra, ele escreveu em holandês, e ele mandou muitos artigos, né, porque tudo quanto era líquido, fluido do corpo, ele levava na ponta dessas lentes que ele produzia, e ele descrevia, ele desenhava, descrevia em detalhes o que ele observava. Só que os ingleses não acreditavam. Então ele foi convidado para visitar a Royal Society na Inglaterra, e ele levou todos esses microscópios e mostrou para os ingleses o que ele via, né? Então ele deixou, isso foi um artigo que ele escreveu entre 1673 a 1723, então ele deixou tudo isso documentado. Ele foi convidado pela Royal Society e ele levou os microscópios dele, os aparelhos, né, não podia nem dizer que era microscópio, né, e ele levou para lá e deixou mais de 100, acho que 113, alguma coisa. Eu sei que uma vez um funcionário dessa Royal Society pegou emprestado e nunca mais devolveu. Está registrado lá. Não vou dizer o nome para não causar problema. O cara é fofoqueiro. Tá? Mas é isso aí. O que é que acontece? Surgiram outras pessoas que também, né, naquele período lá de 1600, metade do século, né, 1620 a 1700, começaram a produzir microscópios. Um deles foi Hans Janssen e o filho Zacarias. Eles tinham uma loja para fazer óculos, eles trabalhavam com ópticas.
Então eles fizeram já um microscópio onde colocavam uma lente sobre a outra, né, que você podia observar e tinha um parafuso no meio que regulava o tamanho. Mas foi Robert Hooke, que é um inglês, porque tem que falar os ingleses, né? Em 1665, ele disse que observando células da cortiça, ele descreve aquele compartimento como cela, de inglês, né? Cela, um quarto, cela. Então, aquilo começou a se chamar célula. Foi ele que deu o nome para a célula. Foi ele que criou o termo célula, de cela. Então, o que aconteceu? Muitos outros começaram a produzir microscópio. E aí que entra uma coisinha complicada de falar. Em resolução. Resolução do microscópio. A resolução do microscópio é que começou a fazer a diferença. Era a capacidade de enxergar aqui não só um ponto, mas 2 pontos ou mais em detalhes. Então surgiu outras expressões, tipo o limite de resolução, que é a capacidade máxima de um sistema óptico de mostrar em detalhes uma estrutura. Isso que começou a fazer a diferença. Certo? Então, o desenvolvimento dessa resolução, dessa capacidade máxima de ver mais em detalhes as estruturas, fez com que desenvolvesse microscópios com maior capacidade. Isso fez desenvolver a microbiologia. Tanto que a gente tem microscópios ópticos e temos microscópios eletrônicos. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora alguns microscópios trabalhados por Robert Hooke.